Muito bem, queridos. Abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14 em diante diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Agradecemos mais uma vez a bênção de estarmos aqui, e confessamos primeiramente nossa pequenez e incapacidade, não apenas para entendermos a Tua palavra, mas para, sobretudo, aplicarmos a Tua palavra à nossa realidade e existência. Assim pedimos que a obra do Teu Santo Espírito se realize para que sejamos, ó Deus, edificados através e pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 é um texto que Paulo fala do zelo apostólico e, de um modo mais assim direto, fazendo uma defesa do seu apostolado. Os irmãos devem saber que Paulo enfrentou oposições aonde ele teve de mostrar, e ficou registrado isso nas Escrituras, e em especial em 2 Coríntios, que ele, apesar de não ter sido chamado por Jesus para andar com Jesus, naqueles tempos em que Jesus chamou 12 apóstolos, ele também viu Jesus, e ele também foi chamado por Jesus, e que ele também era apóstolo. Particularmente, eu tenho uma defesa e uma convicção que Paulo foi o 12º apóstolo do Senhor Jesus. Eu me refiro 12º porque a Bíblia fala, particularmente no livro de Apocalipse, que eram 12 patriarcas e 12 apóstolos, e que na cidade santa existe 12 portas, cada uma com o nome de um dos apóstolos. E com certeza não seria Judas, mas Paulo. Pois bem, esse assunto pode ser delongado, mas num outro momento. Então ele defende a realidade que ele é. Este foi chamado e enviado por Jesus Cristo diretamente. Mas uma das coisas que nos torna esse texto mais conhecido é exatamente este versículo último lido. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse versículo, naturalmente, é muito conhecido por todos nós, certamente por você citado algumas vezes, mas creio que tem passado também pela mente de vocês muitos momentos em que você lembra desse versículo, mas você diz assim: será que eu sou uma nova criatura? Estive lendo esse versículo em algumas versões da Bíblia, como, por exemplo, a Bíblia do século XXI, que é uma versão
mais aprimorada do que essa que nós estamos aqui, com base na edição atualizada de Almeida, mas também a NVI, a versão internacional, que usa a expressão, se alguém está em Cristo, é nova criação. Criação. Realmente parece mais apropriado, é uma nova criação. Porque esse texto realmente fala de que as pessoas que estão em Cristo são uma nova criação. Mas, meus irmãos, nós lidamos e vivemos circunscrito dentro de uma coisa chamada cronos, tempo, cronologia. Nós temos realmente dificuldade de encarar algumas coisas que a Bíblia fala como se fossem já presente. E, na verdade, não são. Algumas situações em que nós nos sentimos realmente com dificuldade de entender. Por exemplo, eu já sou salvo, mas ainda não. Eu sou um cidadão do céu, graças a Deus, mas ainda não estou no céu. Eu fui perdoado, mas ainda sou pecador. Então, esta dialética e essa situação do já e ainda não, ela é constantemente, vem à nossa mente, quando a gente estuda a palavra de Deus, e nos gera uma certa dificuldade. Como é que é isso? Ou como isso se processa? Está entendendo? Jesus já preparou no lugar, mas ainda não estou nesse lugar. Há uma certa dificuldade. E creio que isso se aplica também a esse texto. Quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura. Ainda não? Não é isso. Já é. Mas ainda não. É uma nova criatura, mas ainda não é uma criatura isenta de pecado. Ainda não é uma criatura que tem já um corpo glorificado. Se você for observar esse texto do que Paulo disse, nos versículos anteriores a esse versículo 17, como eu li, não é? Fala também que ele morreu por todos para que todos vivamos, não vivamos mais para si, mas vivamos para aquele que morreu por nós. Então, todo esse texto, na verdade, é um texto que fala sobre a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo é algo feito por Deus, não foi nós que pedimos. Nós nascemos de Deus, nós não pedimos, mas já nascemos de Deus, sendo assim uma nova criação ou nova criatura, e por causa da obra de Cristo nós estamos unidos a Ele. Pois a palavra de Deus, particularmente no livro de Efésios, diz que nós fomos eleitos na eternidade, antes do mundo existir, mas essa eleição foi em Cristo. Nós fomos chamados pelo Evangelho e a pregação do Evangelho em um determinado momento da história, da nossa história. Teve um dia em que eu fui chamado, você foi chamado, mas nós já estamos chamados também desde muito tempo atrás. Também esse chamamento foi em Cristo. E quando fomos chamados, já fomos justificados também. A nossa conversão e a justificação aconteceu já na nossa história. Mas acontece que a justificação também é em Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, diz que aqueles que estão em Cristo estão assentados com Ele nas regiões celestiais. Aí você diz assim, eu nunca estive, mas em Cristo está.
A nossa vida não é simplesmente a nossa vida, é a nossa vida em Cristo. Porque através de Cristo e pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, e tudo com Cristo e nada sem Cristo, nós temos uma nova vida. Temos uma nova vida. O problema, meus irmãos, é que a velha natureza ainda está presente. E o velho tabernáculo, morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ainda se faz presente. Ainda não recebemos o tabernáculo eterno, ou seja, o nosso novo corpo glorificado. Ainda não recebemos. Mas em Cristo já recebemos, mas ainda não recebemos. Mas em Cristo já recebemos. E não é uma questão simplesmente de dizer assim, tome posse, irmãos. Você não tem que tomar posse. Se está em Cristo, já é uma nova criação. É impressionante como essa semana nasceram duas pessoas no nosso meio, da nossa família cristã. Então, aquelas crianças foram concebidas alguns meses antes. Quando concebidas, desenvolveram nelas todos os caracteres. Elas não haviam nascido ainda, mas já estava determinado seus caracteres de personalidade, como, por exemplo, a cor dos olhos, o cabelo, o sexo e tantas outras coisas. Tudo já estava determinado antes dela nascer. Com muito apropriadamente, inspirado pelo Espírito Santo, o salmista diz: tu me vistes no seio da minha mãe, quando eu era ainda era uma substância uniforme, ainda estava formando, mas tu já sabias tudo. Quantos dias eu ia viver, ou anos, todas as coisas. É porque nós estamos presos a um cronos, a um tempo, que temos dificuldade, evidentemente, de trabalhar com essa realidade, porque nós estamos presos ao tempo. Mas não é o caso de Deus. A obra de Deus é perfeita, irmãos. E a obra de Cristo foi cabal, completa. Em Cristo nós usufruímos de muitos privilégios que não merecemos, nem merecíamos, mas já recebemos. Já somos cidadãos dos céus. Num certo sentido, já fomos até ressuscitados em Cristo. Mas eu ainda nem morri. Mas por cada hora em Cristo, o irmão já está ressuscitado. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, que esse texto, que a gente não pode esquecer, é que também em Cristo nós morremos. A nossa morte condenatória, a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Esta morte, Cristo já morreu por nós. E morremos também lá com Cristo. Na cruz, morremos na cruz, também já vencemos a morte. É tanta coisa, meus irmãos, é um pouco assim, talvez complicado para entender, mas tantas coisas que a gente não entende, um dia entenderemos, como diz também o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Agora vemos em parte, como que enigmaticamente, mas um dia veremos tudo como verdadeiramente é. Não temos ainda a capacidade completa de assimilar e de entender todas essas coisas na sua plenitude. Mas dá para a gente ter um vislumbre, dá para a gente experimentar um pouco essas realidades com antecedência. E quanto mais o cristão conhecer essas realidades, experimentar essas realidades e viver essas realidades, que ele não vive mais para si mesmo, que a sua vida não lhe pertence, que ele já foi crucificado em Cristo, também ressuscitado em Cristo, justificado em Cristo, glorificado em Cristo. Quanto mais a gente conhecer e assimilar
essas verdades bíblicas de toda essa gama de coisas que é a vitória que Cristo galgou por nós, nos concedeu em Cristo. Ah, meus irmãos, estar unido a Cristo é realmente uma bênção muito grande, é um privilégio muito grande. É um privilégio que você pediu, nem que muito menos mereceu. É um privilégio simplesmente por causa da vida de Cristo e a obra de Cristo em seu favor. Como eu já disse em outras vezes, nós cantamos que jamais saberei o preço do que Cristo fez. Aí eu digo assim, né, eu acho que a gente vai saber mesmo o preço do que Cristo fez por nós, é quando comparecermos perante o tribunal de Cristo e que nós tomarmos, não sei como, mas talvez em frações de segundos, a gente tomar conhecimento da nossa miséria. E de repente tomar conhecimento que apesar de toda a nossa miséria, temos todos esses privilégios. Aí eu acho que nesse momento é que nós vamos realmente saber o preço que Cristo pagou por nós. Paulo menciona assim, como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós, povo de Deus, nova criação em Cristo Jesus, vivêssemos nesse mundo, nessa perspectiva de que já temos vida, vitória em Cristo, eu creio que nós viveríamos um pouco diferente, irmãos. Que nós gostamos de nos apegar muito às mazelas dessa vida que herdamos de Adão. Porque em Adão, todos nós nos tornamos almas viventes. Mas em Cristo, diz a Bíblia, nos tornamos espíritos ou almas vivificantes. Vivificantes. Mas enquanto estamos com esse tabernáculo, aí a gente fica muito preso às nossas mazelas dessa contemporaneidade, dessa transitoriedade da nossa vida, alimentando o nosso corpo terreno, que, bom, nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que se o corpo é aquele que Deus nos deu, devemos bem cuidar desse corpo. Não podemos danificar o corpo, inconsequentemente. Não podemos fazer o corpo sofrer, nós não somos ascetas, nem praticamos ascetismo para agradar a Deus. Nós, muitas vezes, submetemos os prazeres desse corpo, ou subjugamos os prazeres desse corpo, não como uma obra ascética, para através disso ganhar aquilo. Não. Mas sim para agradar a Deus, para termos mais comunhão com o Senhor. Por isso que o jejum é bíblico e é ensinado a praticarmos, não para a gente ficar jejuando para fazer o corpo sofrer, mas para nos abstermos de algumas coisas que dão prazer à carne. Os irmãos vão de convir. Muitos alimentos não apenas nos fortificam, nos sustentam, mas muitos alimentos dão prazer. Ontem mesmo participamos aqui na igreja, alguns, não todos, mas foram convidados, não vieram, de um churrasco. Deu prazer comer aquele negócio. Dá prazer. Então abstemos desse prazer, ou de dar à carne esse prazer, para termos um outro prazer. O prazer de estarmos numa estrita e mais profunda comunhão com o Senhor. E nessa comunhão, e nessa estrita comunhão com o Senhor Jesus Cristo, entendermos mais qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que decisões devemos tomar? Como enfrentar situações adversas? Por isso que nós devemos também jejuar, irmãos. Não é jejuar, eu vou jejuar para que Deus me dê isso. Não, meu irmão. Não é uma questão de barganha. É uma questão que se você se abstém de certos prazeres para usufruir do prazer de estar mais unido com Cristo, mais ligado a Cristo,
você ter também a mais comunhão e mais orientação e mais fortalecimento espiritual para vencer os embates da vida. Nós não praticamos um ascetismo dando valor à vida ascética sacrificada. Em si, ela não tem esse valor. Mas a comunhão com Cristo nos traz realmente benefícios muito grandes. Por isso também oramos. A gente não ora para que Deus faça a nossa vontade. A gente ora para que a gente entenda a vontade de Deus e submeta a vontade de Deus. E nos submetamos à vontade de Deus. Todas essas bênçãos, meus irmãos, são as bênçãos do estar com Cristo, unido a Cristo. É dessa união que esse versículo fala. E fala de um modo assim tão cabal, que diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, se está ligado a Cristo, não dá conta de viver como se não estivesse. Eu vou fazer de conta que eu não estou ligado a Cristo. Irmãos, não sei a sua experiência pessoal, mas tem determinadas coisas que, confesso, às vezes dá vontade de fazer. Como os ímpios, os homens que não conhecem a Deus, como as pessoas que não têm temor de Deus, dá vontade às vezes de fazer. Mas a verdade é que por estar ligados a Cristo, deu vontade, mas não dá conta de fazer. Não dá conta de fazer. Mas ninguém está vendo, eu estou num lugar, não tem nenhuma testemunha, mas mesmo assim não dá conta. Porque está ligado a Cristo. O tribunal de Cristo, como disse Rui Barbosa, a nossa consciência é o tribunal de Cristo. Não é só isso, não. O Espírito de Deus habitando em nós, ele não deixa, graças a Deus por isso, a gente fazer coisas que os homens sem Deus fazem. Mas é porque eu sou melhor? Não. É porque estou unido a Cristo. Não é algo que eu agora estou unido a Cristo. Quando eu não quero, não estou unido a Cristo. Não, amanhã não vou estar unido a Cristo. Ontem eu não estava unido a Cristo. Não tem isso não, irmãos. Esta união com Cristo é uma obra de Deus. E ela é inseparável da minha vida, da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que é nova criatura. As coisas velhas passaram, no sentido, não é mais dominado, não é mais governado, não é mais trabalhado por essa velha natureza. A velha natureza ainda existe, mas não dá conta mais de ser só velha natureza. Não dá mais conta. Porque agora existe uma nova natureza. Existe uma nova mente, a mente de Cristo em nós. É algo realmente maravilhoso, irmãos, nós observarmos, mas por favor, vamos prestar atenção assim. No versículo 15. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Coisa muito comum para o homem que não tem Cristo, que não está ligado a Cristo, ele viver inteiramente para si mesmo. Você dá conta de viver para si mesmo? Fazendo com que o mundo gire totalmente e absolutamente, todos os minutos, todos os segundos, em torno de si mesmo? Você dá conta? Desculpa, irmãos. Não sou melhor do que vocês. Mas ainda que eu queira, eu não dou conta. Eu não dou conta de viver para mim mesmo. Eu não dou conta de fazer alguma coisa que também não pense no outro. A minha esposa muitas vezes diz que eu me estresso muito com coisas que não deveria prestar atenção mais. Eu digo, mas eu presto. Como a pessoa estaciona o carro e não pensou que ele está ocupando o lugar de dois, ao invés, basta ocupar seu lugar, deixa o outro.
Se aqui cabe dois, eu ponho o carro de um jeito que não cabe mais ninguém. Como é que eu consigo viver sem pensar no outro? Não dou conta, meu irmão. Todas as coisas do dia a dia a gente tem que fazer de um jeito que a gente não viva mais para si. Mas isso aí ninguém está observando. Não precisa observar. São as coisas que quem está em Cristo deve fazer. Mas fazer naturalmente. Fazer naturalmente. Fazer uma coisa normal. Não precisa ninguém ensinar, ninguém dizer, não. A vida de Cristo já se faz fazer assim. Você não viver para si mesmo. A vida para si mesmo, pensando só em si mesmo, pensando apenas em si mesmo, no lucro, no seu prazer, e em tudo, circulando tudo ao redor de si mesmo, isso não é vida de quem está unido a Cristo. O que justifica, o que comprova que você é um salvo, é um redimido, é um eleito, é um justificado? O que é? Frutos do Espírito. Efésios 5. Aquele que está presente em sua vida, se está presente na sua vida, que é a maior prova de que uma pessoa está em Cristo, é o fruto. Pois disse Jesus, Mateus capítulo 7, pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos se conhecerá. As pessoas confundem, fulano fala línguas, fulano isso, aquilo, outro, fulano sabe pregar. Irmãos, isso não é fruto. Fruto do Espírito é algo que é produzido realmente pelo Espírito Santo. Isto realmente autentica e comprova quem é e quem está ligado em Cristo. Por isso esse texto diz assim, para que não mais vivamos para nós mesmos, mas vivamos para aquele que morreu por nós e ressuscitou por nós. Viver para Cristo. Este é o sentido verdadeiro e o propósito verdadeiro da nossa união com Cristo. Para que eu não viva mais a minha vida para aquele Silas que não conhecia Cristo. Agora é o Silas que conhece a Cristo, não dá conta mais de ver aqueles Silas que não conhecia Cristo. Pense nisso, meus irmãos, porque quem está em Cristo é nova criatura. Aqui acolá, aquela velha natureza aparece, mas logo, logo ela é subjugada pela vida em Cristo. Reflita, que Deus o abençoe, fortifique e fortaleça, e que Deus lhe dê a alegria constante de viver esse privilégio. Eu vivo em Cristo. Eu estou ligado a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.